Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês e agora nós vamos falar sobre emergências clínicas dos sistemas respiratório. A anatomia e fisiologia do processo respiratório, eu acredito que já seja de muita clareza na mente de vocês, né? O processo respiratório ele é o principal responsável pela troca gasosa do nosso organismo, onde os pulmões e os alvéolos realizam esse filtro na expansão do pulmão, na contração e expansão do pulmão, fazendo o processo de inspiração e expiração respiratória. Os alvéolos eles funcionam como filtro que trocam esse gás dentro do nosso corpo. Existe uma produção de sujidade gasosa, né? Vamos dizer assim, sujidade gasosa, que nós chamamos de CO2. E o que nós inalamos, né, inspiramos, é o O2. Então, o O2 entra no nosso corpo, o pulmão, ele filtra esse O2, dá para a corrente sanguínea, passa para a corrente sanguínea e distribui o O2 para todo o nosso corpo. No retorno venoso, nosso sangue volta rico em CO2, que é devolvido ao coração, o coração passa para o pulmão e o pulmão filtra esse CO2 e expele para o meio externo por meio da expiração. Então, o pulmão dá ao corpo o O2 e elimina do corpo o CO2. A principal função do processo respiratório é a troca gasosa, porque o nosso organismo ele não suporta ficar com gases que não sejam usados, que não sejam próprios do nosso organismo. O que é necessário para o nosso organismo é o oxigênio, o O2. Então é ele que deve permanecer. Qualquer outro gás que esteja em excesso é prejudicial para o nosso organismo. O sistema respiratório ele é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Uma tarefinha para vocês para amanhã. Nós vamos iniciar a nossa conversação falando das emergências clínicas do sistema respiratório, com vocês trazendo para mim as diferenciações e quais são os órgãos que compõem as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Dentro desse contexto, nós vamos fazer a abordagem principal das principais emergências do sistema respiratório. Entre elas, nós temos a DPOC, asma, nós temos insuficiência e parada respiratória e eu vou trazer para vocês também o que está muito atual aqui entre nós, que é as emergências respiratórias ocasionadas pelo novo coronavírus, desenvolvido, né, pela doença Covid-19. Então, quais são as principais emergências clínicas que estão assolando o sistema respiratório devido à Covid-19? Nós vamos abordar, e como eu falei no vídeo anterior, as emergências nós vamos falar mais no bate-papo, porque nós precisamos destrinchar. E se for para gravar vídeo falando de cada uma delas, a gente vai ter um tempo, né? Vamos ter que gravar uns 20 vídeos, porque vai exigir muito mais tempo. Então, nós vamos falar sobre DPOC, asma, insuficiência respiratória, parada respiratória e complicações respiratórias ocasionadas pelo novo coronavírus, ok? Nós vamos entrar também na SARS, vamos falar sobre todas essas complicações respiratórias, porque é muito atual e está dentro do contexto de emergências clínicas respiratórias, tá? Exames e avaliações. Dentro desse contexto das emergências respiratórias, a nossa principal olhar aguçado é sobre a saturação do paciente. Como que eu vejo a saturação do paciente? Quanto que esse paciente está saturando? O que é saturar? É quanto que há de composição de oxigênio no organismo desse paciente chegando até as extremidades. Como assim? Se tem um fluxo bom de oxigênio acontecendo dentro do organismo da pessoa, as extremidades, né, que são as pontas dos dedos, as pontas dos pés, a ponta das mãos, eles vão estar recebendo, vão estar sendo nutridos de forma adequada com o fluxo de oxigênio. Os nossos parâmetros de fluxo de oxigênio classificados como essenciais vão de 80 a 100. Algumas literaturas trazem de 90 a 110. Mas nós vamos falar aqui sobre 80 a 100, que é o mais comum, até mesmo nos monitores que nós utilizamos dentro da unidade hospitalar. Esses parâmetros, eles querem dizer que a saturação está boa, o fluxo de oxigênio do paciente está bom. Se esse parâmetro estiver baixo, se uma pessoa estiver saturando 70, por exemplo, eu sei que a saturação dela está abaixando, ou seja, a troca gasosa dela pode não estar sendo suficiente. O fluxo de oxigênio que está entrando no organismo não está sendo suficiente, porque as extremidades não estão recebendo. E como que eu faço essa
avaliação? Nós usamos um aparelhinho pequenininho que faz como se fosse um pegadorzinho, coloca na ponta do dedo do paciente. Esse aparelhinho se chama oxímetro. Nós colocamos ele na ponta do dedo do paciente e ali ele vai avaliar quanto de oxigenação está chegando na extremidade desse paciente. É muito utilizado na emergência, é muito utilizado também em UTIs. Então, o oxímetro, ele é um aparelho até baratinho, você pode até ter o seu individualmente, dependendo do lugar que você trabalhar. Se não tiver o aparelho, você pode ter o seu de bolso, né, higienizar direitinho e utilizar. Esse aparelho, a gente coloca na pontinha do dedo, ele vai fazer mensurar a saturação e ali nós vamos ver o parâmetro. Então isso é uma das primeiras avaliações que a gente faz, porque eu vendo a saturação desse paciente, eu posso fazer a identificação se ele está fazendo a troca gasosa, se ele está recebendo oxigênio ou não. Se essa saturação estiver baixa e o meu paciente estiver lúcido, aí eu já posso vir até com algumas intervenções, que é, por exemplo, a oferta de catéter de O2. Eu posso ofertar o O2 para esse paciente. Por quê? Se ele está com dificuldade de captar esse O2 do ambiente, eu oferto esse O2 para ele poder respirar mais à vontade, para os órgãos poderem ser oxigenados da forma que precisam, né? Eles precisam receber esse O2 e manter o seu funcionamento. Toda célula sobrevive por ter oxigênio. O oxigênio é o alimento de toda e qualquer célula. Como todo o nosso corpo é formado de células, qualquer órgão que fique sem receber oxigênio, ele morre. Então, nós precisamos ofertar oxigênio para o paciente. Eu preciso esperar uma prescrição médica para ofertar um catéter de O2 para o paciente? Não. Isso é o olhar aguçado do enfermeiro emergencista. O enfermeiro ele deve ter esse olhar aguçado. Se o paciente está com saturação baixa, já oferta um catéter de O2 para esse paciente, ok? Outro exame e avaliação também que nós temos que ter está dentro do contexto do exame físico. A avaliação do exame físico, que eu vou mensurar, quando eu faço o exame físico, principalmente do tórax do paciente, que eu vou fazer a contagem de respiração, nós fazemos dentro dos sinais vitais, né? Lembrando lá os sinais vitais, que é pulso, temperatura, pressão arterial, e dentro dela nós temos respiração, nós vamos fazer a contagem respiratória. Então, eu posso usar o oxímetro para ver como está a saturação desse paciente, na minha contagem, por isso que os sinais vitais eles devem ser feitos com seriedade. Eu não posso fazer meia boca, eu contei por 15 segundos, vou lá e multiplico. Não pode, gente. Usa 1 minuto completo, faz a contagem da respiração por 1 minuto para que a sua avaliação de sinais vitais seja eficiente. Em emergência, a gente não pode fazer as coisas por achismo. Emergência são atuações rápidas, imediatas. Se eu fizer um trabalho meia boca nesse processo de sinais vitais, eu posso estar comprometendo seriamente a vida desse paciente, que pode até chegar a ir a óbito por conta de um trabalho mal feito por mim como profissional de enfermagem. Então eu preciso olhar para esse paciente, fazer um exame fidedigno com esse paciente, conta a respiração dele por 1 minuto, sim. Veja se ele entrou dentro dos parâmetros do processo respiratório, coloque o oxímetro. E uma outra avaliação que nós podemos fazer também é a coleta de gasometria arterial. A coleta de gasometria arterial, como funciona? Você vai colher o sangue da artéria, né, das artérias mais superficiais. Geralmente a gente usa braquial ou femoral. Você pode coletar esse sangue, você vai coletar esse sangue, vai mandar para uma análise laboratorial. E a análise laboratorial vai trazer quais que são os parâmetros gasosos desse sangue que está percorrendo pela artéria. Lá dentro da gasometria nós vamos ver qual que é a quantidade de oxigênio que está fluindo, qual que é a quantidade de CO2 que está fluindo, se tem muita amônia, quais que são as proporções gasosas dentro desse sangue que está correndo por via arterial. No domingo eu vou mostrar para vocês, vou deixar um parâmetro do exame e a gente vai comentar também sobre a gasometria, porque a gasometria ela é um exame à parte, vamos dizer assim, porque ela tem detalhes que são exclusivos dela, que são olhares da gasometria. Então eu vou deixar para vocês, a gente vai conversar sobre a gasometria, e eu vou deixar para vocês até um modelo de como fazer uma leitura de gasometria, porque cabe ao enfermeiro também ler, tá? Então as intervenções
Dentro desse contexto de avaliação, exatamente a oferta de O2, dentro das possibilidades do enfermeiro emergencista, o que ele tem que fazer de imediato qual que é a posição que o paciente está. Se for um paciente que está lúcido, um paciente acordado, nós temos que deixar esse paciente semi-sentado, né, na posição de Fowler, deixar esse paciente semi-sentado, ofertar oxigênio, mas qual oxigênio que nós vamos ofertar? De que forma nós vamos ofertar? Esse paciente ele tem que receber somente um catéter de O2? Ele precisa de uma máscara de Venturi? Esse paciente ele precisa ser entubado? Como fazer essa classificação? Como fazer essa identificação? Nós vamos discutir amanhã também no domingo. Eu quero que vocês também já deem uma pesquisada nesse tópico, quando que o paciente deve ser entubado, quando que o paciente deve receber a máscara de Venturi e quando ele deve receber só o catéter de O2. Porque quando a gente for falar lá das questões emergenciais devido ao Covid-19, aí eu vou entrar nesse contexto por que esses pacientes devem ser entubados e por que eles devem receber máscara de Venturi e quando que esses pacientes vão receber só oxigênio, tá bom? Senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Atuação do enfermeiro. Já falei, né? Dentro desse contexto, o enfermeiro, óbvio, como já falei no vídeo anterior também, o enfermeiro tem que ter um olhar aguçado. O exame físico é primordial. O exame físico do enfermeiro é o principal alicerce para fechamento de diagnóstico. Então, exame físico, avaliações dos sinais vitais, a base de gasometria, não espere, o enfermeiro emergencista, ele tem que ser muito ativo nos olhares críticos referente à situação. Não se tem que esperar o médico pedir para você colocar um oxímetro no dedo do paciente, você tem que ter esse olhar aguçado. Não se tem que esperar o médico para você poder colocar um catéter de O2, você já pode providenciar isso. Não se tem que esperar o médico para você mudar o paciente de posição no leito, tá? Então, o enfermeiro, ele tem que ser efetivo, ele tem que ter esse olhar crítico sobre todas as apresentações do paciente naquele momento. E também olhar muito aos posicionamentos do paciente. Se o paciente está deitado em decúbito dorsal e ele está apresentando dificuldade respiratória, porque está em decúbito dorsal, coloque ele em Fowler. Se em Fowler deu uma melhorada no processo respiratório dele, mantenha ele nessa posição. Então você sabe que o decúbito dorsal já causa essa dificuldade respiratória para ele. Então tem esse olhar aguçado, aquele paciente não pode ficar em decúbito dorsal, porque ele fica com dificuldade respiratória, deixa ele em Fowler. Em Fowler, às vezes, ele nem vai precisar do O2, mas tenha esse olhar, você precisa ser o gerenciador de todas as situações que estão acontecendo à sua volta. Então, volto a dizer, amanhã no domingo, nós vamos dar ênfase às principais emergências do sistema respiratório. Eu preciso falar com vocês sobre o uso correto do AMBU, né, que é o que nós usamos também, principalmente nas causas de paradas respiratórias. Nós vamos falar sobre o AMBU e as diferenciações do catéter de O2, máscara de Venturi, intubação e também até a abertura de traqueostomia no paciente, tá? Nós vamos falar também, trazendo do vídeo anterior, nós vamos falar sobre as principais emergências gastrohepáticas. Então eu preciso que vocês deem uma olhadinha já, deem uma pesquisadinha, porque eu não quero fazer em estilo de aula, só eu falando e vocês ouvindo. Eu quero fazer um bate-papo. A gente vai conversar de uma forma dinâmica, onde todos vocês participem, e eu garanto para vocês que vai ser algo bem legal. Tá bom? Então espero todos vocês no domingo, não faltem, é uma temática extremamente importante e nós vamos trazer bastante atualidade para dentro dela, tá bom? Beijo, muito obrigada e até